Olá, meu nome é Silzen e eu sou sacerdotisa de Umbanda Sagrada. E no tema de hoje, a gente vai falar sobre o que é Umbanda. E nada melhor do que explicar o que é Umbanda é falar que Umbanda, não importa a vertente que você siga, ela sempre vai ser Umbanda. O que a gente precisa compreender acerca da Umbanda é que sim, ela tem um alicerce, que é o amor, a caridade, a fraternidade, a irmandade e o trabalho dos guias espirituais e a evolução. É claro que para cada um, a Umbanda ela tem um significado e ela tem uma linha de identificação. Mas a Umbanda, ela vai ser Umbanda para todo mundo. Não importa de acordo como você manifesta a sua fé, quando você veste o branco e você fala sou de Umbanda, é o que eu disse, não importa a vertente. E muitas vezes nós precisamos explicar sobre o que é Umbanda, porque as pessoas se perguntam, Umbanda é kardecismo, Umbanda é católico, Umbanda é candomblé? Não, Umbanda é Umbanda, porque a Umbanda ela tem a sua própria, o seu próprio fundamento, ela tem os seus próprios rituais. É claro que, de acordo com o histórico de alguns pais e mães, algumas coisas são agregadas nos trabalhos e nos rituais de Umbanda por conta do histórico religioso que eles trazem, de acordo com os ensinamentos que eles absorveram durante a caminhada espiritual. A Umbanda, ela reúne em um único espaço o atendimento com guias espirituais, o altar, a significação das imagens que traz a representatividade dos orixás, dos guias espirituais também. Ela reúne ainda assim o espaço sagrado, que é onde a gente vai até lá e pode sim manifestar a nossa fé e ter uma conexão direta com as divindades e as entidades. E algo que a gente não pode esquecer, dentro de um terreiro de Umbanda, a gente ainda reúne um ponto de luz, porque através daquela ativação daquele altar, daquela tronqueira, é o que faz a gente ter uma conexão com o plano superior. Então, quando um altar é ativado, uma tronqueira é ativada, automaticamente a gente já se conecta com as divindades e com as linhas das entidades que são os guias espirituais. A Umbanda, ela apresenta 3 naturezas na sua ritualística: a magística, a iniciática e a religiosa. E claro, para a gente compreender um pouquinho sobre essas 3 naturezas, vamos pensar aqui. A magística, ela se manifesta através das realizações magísticas que a gente risca, né? Fazendo ali, o guia quando se manifesta, ele risca um ponto e através daquele ponto abre-se um portal e é um portal magístico para que a gente tenha conexão com as divindades. Quando a gente fala da natureza iniciática, é porque ela te inicia nos mistérios. Nós, dentro da Umbanda, temos a oportunidade de ser iniciados em mistérios. E esses mistérios são interligados com os tronos do Divino Criador Olorum. E claro, a gente não pode esquecer da religiosa, porque através da religiosa é que existe a manifestação da fé. Nós sabemos que a maioria das pessoas falam, cheguei na Umbanda pela dor ou por amor. E isso está muito entrelaçado com a fé que a gente vai manifestar depois que a gente se dá a oportunidade de participar da Umbanda. E o que a Umbanda traz para a gente? O diferencial da Umbanda é esse trabalho da conexão, é esse trabalho da transmutação energética, é esse trabalho de consciência das vibrações, porque nós sabemos que através das nossas vibrações é que nos ligamos à luz ou nos ligamos
as trevas. E como a gente sempre fala nas aulas, não é porque a gente trabalha com a espiritualidade e tem uma conexão direta com os espíritos que já estamos salvos. Não, nós devemos sim nos entregar ao trabalho da caridade e prestar o serviço para a luz. E além de tudo isso, a gente tem que se observar e se analisar. A Umbanda, ela traz esse processo na senda evolutiva, mas você, enquanto médium, eu, enquanto médium, precisamos permitir que esses mistérios, essas magias, essas iniciações se interliguem e se conectem diretamente à nossa fé para com as divindades. E algo que a gente tem que deixar muito claro, a Umbanda, ela tem fundamento, ela sempre teve conhecimento, só que alguns conhecimentos não estavam abertos para a gente. E aí que vem a questão. Lá atrás, quando eram os nossos avós, bisavós e tataravós, eles não tinham o conhecimento que nós obtivemos agora, essa abertura que veio através dessa vertente de Umbanda sagrada. Não estou dizendo que as outras vertentes não tenham conhecimento. Não, não é isso que eu digo. O que eu falo é que, através da Umbanda sagrada, tivemos a oportunidade de ter em mãos mesmo livros, né, que pudessem trazer um fundamento para essa religião. Anteriormente, todo fundamento que existia era passado dos guias espirituais para os médiuns, mas pouco era repassado para os filhos, para os netos. Então, esse bloqueio de repassar o conhecimento com aquela frase, ainda não é o momento de estudar, ainda não posso te ensinar isso, você ainda não está apto ou habilidoso para fazer determinada coisa. E com a vinda da Umbanda Sagrada, isso praticamente se quebrou, porque agora temos uma literatura que pode fundamentar todo o conhecimento que a gente passa e repassa para todo mundo. A gente precisa agregar conhecimento e cada vez mais fortificar a nossa religião. Porque através do conhecimento é que a gente vai conseguir, de fato, rebater toda a indignação, todo o preconceito e todos os apedrejamentos que acontecem e que cercam nós, que somos membros da religião de Umbanda. Nós sabemos que por aí afora, a falta de conhecimento e a própria ignorância enraizada em alguns irmãos acaba fazendo com que a nossa imagem fique totalmente deturpada. Então, para que a gente interrompa esse processo preconceituoso, precisamos saber quais são os nossos fundamentos, quais são as nossas reais missões e quais são as nossas reais funções. E por que a Umbanda existe? Ela não existe apenas só para mostrar que existe mais uma religião entre muitas outras que tem por aí pelo mundo. A Umbanda existe porque, através da Umbanda, existe sim uma conexão, uma ligação direta com as divindades. E quando a gente se dá essa oportunidade, essa relação e essa conexão, ela vai se apertando cada vez mais, se estreitando cada vez mais, para que a gente compreenda que a evolução não é apenas ir lá prestar uma caridade, dar um prato para quem precisa, vestir quem está mal vestido ou acudir uma pessoa que está precisando de ajuda. Não, a evolução começa por a gente, porque não adianta nada a gente querer prestar caridade para o irmão se a gente não consegue olhar para si mesmo e prestar uma caridade para o nosso espírito que precisa da evolução.